Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje pessoalmente para pedir a vocês uma doação para as irmãs franciscanas que administram esse trabalho tão santo no orfanato de Santo Antônio. Aderir ao projeto de Jesus verdadeiramente é também ir ao encontro dos irmãos mais necessitados. Liturgia diária, 11º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Êxodo capítulo 19, versículos 2 a 6a. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 9, versículo 36 a capítulo 10, versículo 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai:
O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E já está aqui o Antônio Santoro para os comentários da liturgia de hoje. Oi, Sônia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com cada um de vocês? É uma alegria estar aqui mais uma vez para o nosso programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente quer levar uma explicação das leituras da nossa missa numa linguagem fácil, numa linguagem que todos possam compreender. Pessoal, eu queria dizer da alegria que é para nós receber todas as semanas as mensagens, os comentários tão carinhosos que vocês deixam nos nossos vídeos. Muito obrigado, porque eles nos incentivam, eles nos alegram, eles são muito gratificantes para nós, porque eles fazem com que nós percebamos que o nosso trabalho está sendo bem recebido por vocês. É um trabalho que está ajudando muitas pessoas, é um trabalho que está entrando na casa de muitas pessoas. Não deixem de comentar nos nossos vídeos, isso pra gente é uma grande fonte de alegria. Deixem também um joinha, compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas, se inscrevam no nosso canal para vocês receberem também as notificações de quando nós lançamos um vídeo novo. Pessoal, hoje a gente celebra o 11º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesse dia quer mostrar para nós que Deus está sempre presente no mundo, que Ele caminha do lado de cada um de nós. Esse mesmo Deus que não para de oferecer para a gente uma proposta de vida, uma proposta de salvação, que quer nos conduzir para uma vida plena do seu lado. Deus, gente, Ele atua no mundo através das pessoas que Ele escolhe. São pessoas para as quais Ele faz um chamado. E essas pessoas recebem uma missão e Deus envia elas no mundo para que elas possam ser sinais vivos da sua presença, do seu amor, da sua bondade no meio dos irmãos. Cada um de nós, gente, também é chamado por Deus todos os dias. Não pensem que aqueles que recebem uma missão são pessoas fora do comum, são pessoas especiais. Se vocês pararem para ver as Sagradas Escrituras, tantas e tantas pessoas que receberam missões tão importantes de Deus eram pessoas simples, eram pessoas do povo. Deus quer contar com cada um de nós. Abra o seu coração para que Deus possa te revelar qual o caminho que você deve seguir, qual o trabalho que você pode fazer. Certamente Ele tem uma coisa especial reservada para cada um de vocês. Basta que nós estejamos abertos para ouvir a sua voz dentro do nosso coração. Pessoal, na primeira leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado do livro do Êxodo. Nesse trecho, a gente vê a proposta de aliança que Deus faz para o povo de Israel. Deus quer estabelecer uma relação de comunhão muito próxima com o povo, uma relação íntima, uma relação familiar. Javé quer fazer desse povo um sinal para o mundo. Ele quer que o povo de Israel seja um povo dedicado ao seu serviço e que se torne também um exemplo, uma referência para as outras nações. Esse texto que a gente leu hoje faz parte de um conjunto de textos chamados de tradições sobre a Aliança do Sinai. Esse conjunto de textos, que possuem origem diversa entre si, eles têm como objetivo fazer o leitor ter uma reflexão sobre um compromisso, sobre uma aliança que foi feita entre Israel e Deus. Particularmente, gente, esse texto de hoje, ele nos situa lá no deserto do Sinai, em frente a uma montanha. A gente não tem referências no texto, né, nem tampouco indicações geográficas que nos façam identificar que montanha é essa, que monte é esse, como sendo o famoso Monte da Aliança. Como a gente já viu em outras oportunidades, o Sinai, ele não designa um monte específico, mas ele designa uma região, uma península que se estende por uma grande parte de terra.
É uma região muito árida, muito seca, com pouquíssima gente morando lá. É um terreno muito irregular e que possui muitas montanhas, algumas delas com mais de 2.400 metros de altura. Portanto, gente, quando você escuta Sinai, não lembre de uma montanha específica, mas de uma região com muitas montanhas. Então, gente, a gente vê, que a gente está diante de uma dessas montanhas, localizada nessa região chamada Sinai, no lugar onde Deus e Israel estão prestes a estabelecer uma aliança, um pacto. E como em toda aliança, em todo pacto feito entre duas partes distintas, existem direitos e existem obrigações que são estabelecidas para cada uma das partes. Vocês concordam? Todo mundo já assinou um contrato, todo mundo já fez um acordo, todo mundo já celebrou algum tipo de aliança. E existem, então, direitos e obrigações para ambas as partes. Em primeiro lugar, a gente pode observar que é Deus quem chama Moisés, que era o representante do povo junto dele, para fazer essa proposta de aliança. A iniciativa da aliança parte de Deus. Em segundo lugar, a gente pode observar que essa proposta de aliança que Deus faz a Moisés, ele abrange, uma proposta que abrange toda a história desse povo. Ela faz referência ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro, ou seja, é uma aliança para sempre. A primeira parte, no versículo 4, ela faz referência ao passado. Deus se refere ao episódio em que ocorreu a libertação do povo da escravidão do Egito e a presença constante e amorosa dele ao lado da sua longa caminhada, da longa caminhada desse povo pelo deserto. O autor do texto ele usa a frase: "Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim", para descrever o cuidado que Deus teve com o povo naquela ocasião. Isso tudo é resultado do compromisso que Deus tinha com eles, mesmo antes dessa aliança que está agora sendo selada naquele monte. A segunda parte, no versículo 5, ela faz referência ao tempo presente. Javé pede que o povo firme um compromisso de escutar a sua voz e de guardar essa aliança que estava sendo celebrada naquele momento. Dessa maneira, seriam estabelecidos laços de comunhão e de familiaridade entre Deus e o povo. E para que o povo fizesse esse compromisso com Deus, eles deveriam estar atentos, eles deveriam obedecer aos seus mandamentos, que logo em seguida ele iria revelar a Moisés. Nós estamos no capítulo 19 do livro do Êxodo. Mas o episódio em que Deus revela os 10 mandamentos, ele se encontra logo a seguir no capítulo 20. É só vocês darem uma conferida lá. E a terceira parte, que pega o final do versículo 5 e o versículo 6, ela faz referência aos tempos futuros. Se o povo assumir esse compromisso com Deus, se o povo obedecer os seus mandamentos, ele vai desfrutar de uma relação especial com Deus. Ele vai se tornar um povo eleito, como é dito no próprio texto, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um povo de sacerdotes, cuja missão principal vai ser se tornar testemunha viva de Deus e fazer com que Deus se torne conhecido em todo o mundo. Vai ser também, gente, uma nação santa, um povo separado dos outros povos, um povo que vai se dedicar exclusivamente a Deus. Pessoal, hoje, nos tempos atuais, a gente vive uma época em que não é fácil reconhecer a presença de Deus no meio do mundo. Não é fácil a gente ver o amor e o cuidado que Deus tem com as pessoas. Algumas pessoas chegam até a afirmar que Deus está morto, para tentarem nos convencer de que a gente vive uma realidade onde Deus está totalmente ausente, onde Ele sumiu. Mas nesse momento a gente precisa parar para fazer uma reflexão. Será que é Deus que está ausente do nosso mundo? Ou são as pessoas que passaram a focar as suas vidas em outras coisas, Essas coisas é que acabaram por tomar o lugar de Deus nos seus corações. Será que as pessoas estão colocando as suas vidas, a sua felicidade, nas mãos de outras coisas que se tornaram os deuses da sua vida? E elas não conseguem mais perceber esse Deus da aliança eterna, o Deus da comunhão,
o Deus da intimidade? Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus refez essa aliança? Ou ele deixou de cumprir a sua palavra? Será que ele se tornou indiferente? Será que ele se tornou insensível às pessoas? Ou foram as pessoas que preferiram deixar de ficar próximas de Deus e optaram por seguir outros caminhos? Caminhos que o seu próprio orgulho, que a sua própria autossuficiência fez com que elas caminhassem longe da presença de Deus. Será que foi Deus quem se afastou do nosso convívio? Será que foi Deus que quebrou a aliança? Ou será que fomos nós que nos afastamos do convívio de Deus, sob o argumento de buscarmos uma falsa liberdade, uma falsa independência que é colocada em nossa cabeça pela cultura do nosso mundo moderno? Se a nossa resposta a esses questionamentos nos fizer querer caminhar ao lado de Deus, a gente precisa relembrar do compromisso que nós temos com Ele. O compromisso permanece, gente. O compromisso que nós assumimos quando fomos batizados, quando nos tornamos cristãos. Os termos do acordo não mudaram. Deus não muda. Nós devemos ficar ao seu serviço. Nós precisamos aceitar o seu amor. Ele não nos força. Nós precisamos ser testemunhas desse amor. Nós precisamos ser testemunhas do seu projeto salvador no mundo. Esse projeto que foi revelado plenamente através de Jesus. Nós precisamos ser comprometidos com esse projeto todos os dias. Agindo dessa maneira, a gente vai voltar a fazer parte do povo de sacerdotes e da nação santa, que é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas essa é uma vontade que precisa partir da gente. Deus não nos força. Façamos uma reflexão. Nos coloquemos diante de Deus. Peçamos com humildade a Ele a graça de retornarmos para a sua intimidade, de desejarmos estar com Ele, de desejarmos uma comunhão, uma presença viva dEle em nosso coração. A gente precisa pedir. A gente precisa pedir com humildade, porque quando nós nos afastamos voluntariamente de Deus, Ele também não nos forçou. Que peçamos a Ele a graça de retornarmos para a sua presença, de sentirmos a sua presença viva no nosso coração. Lembre-se que Jesus disse que Deus nunca negaria o Espírito Santo àqueles que o pedirem, mas a gente precisa pedir. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos. Como a gente já comentou em outras ocasiões, mas é sempre bom a gente dar uma contextualizada na nossa leitura, essa carta ela foi escrita por Paulo por volta do ano 57 da nossa era. E a gente vê nela o anúncio de um projeto de Paulo, que pretendia passar por Roma em uma viagem que teria como destino a Espanha. Ele aproveita a ocasião para escrever para a comunidade de Roma, na intenção de lembrar para eles que tanto os cristãos vindos do judaísmo, quanto os cristãos que foram convertidos do paganismo, eles receberam o mesmo chamado de Jesus. E a mensagem do evangelho que foi pregada por Paulo é destinada igualmente a cada um deles. Paulo também insiste na questão de que a salvação das pessoas não é uma conquista pessoal. Não é uma coisa que depende unicamente dos nossos esforços, como acreditavam, muitos que tinham origem judaica e aprenderam isso dos fariseus e se dedicavam a um cumprimento minucioso de todos os detalhes da lei de Moisés. A salvação, pessoal, é um dom gratuito do amor de Deus para com as pessoas e ela foi oferecida a todos na pessoa de Jesus Cristo. Todos os seres humanos estão mergulhados no pecado, independentemente da sua origem, porque o pecado é uma realidade universal. Ninguém está livre dele. Mas a bondade de Deus foi manifestada na vinda de Jesus e no anúncio da sua mensagem. E ela justifica a todos e ela salva a todos. E para isso, para a gente poder obter essa salvação, basta que nós façamos uma adesão sincera à proposta que nos foi feita por Jesus.
uma adesão com fé, com desejo de viver aquilo e com sinceridade de coração. O texto, gente, que a gente leu hoje, ele faz parte de um arco maior dessa carta, de um trecho maior dela, onde Paulo explica para os romanos sobre essa questão da justificação que Deus concede para nós em Jesus. No texto de hoje, Paulo diz que a gente recebe a justificação de Deus de forma totalmente gratuita e sem nenhum merecimento próprio. Ele deixa bem claro para todos que Cristo morreu por nós quando ainda éramos mergulhados no pecado. Cristo foi enviado por Deus para o mundo para mostrar o seu amor, o amor que ele tem por cada pessoa. E a sua entrega total, se dispondo a morrer por cada pessoa, em virtude dos nossos pecados, quando a gente ainda se encontrava mergulhado nesses pecados. É essa determinação de Jesus que é a grande prova do amor e da gratuidade com que Deus nos ama. Deus não exige nenhuma condição prévia para que a gente possa obter a salvação. Basta apenas que nós aceitemos esse dom, esse presente que nos foi oferecido por Jesus. Por outro lado, isso também tem um grande impacto no pensamento daquelas pessoas, que, como os fariseus, acreditavam que elas iam conseguir se salvar unicamente pelos seus méritos, pela observância da lei. Olhando para o pensamento deles dessa maneira, pela forma como eles encaravam a salvação, fica para a gente a impressão de que eles queriam colocar Deus numa espécie de sinuca, numa situação onde Deus não tivesse saída, onde Deus não tivesse outra opção que não fosse conceder a eles a salvação, justamente porque eles eram tão certinhos, tão dedicados a cumprir a lei, que não existia outra escolha para Deus, eles já tinham todos os méritos. E não é bem assim. Percebam, pessoal, como essa compreensão ela é exclusiva. Ela é exclusiva no sentido de excluir, da exclusão. Porque eles, pensando dessa maneira, eles criavam dentro da sua própria sociedade categorias diferentes de pessoas. Existiam aquelas que cumpriam as leis de maneira rigorosa, aquelas que eram empenhadas, aplicadas, determinadas a não deixar passar uma vírgula sequer. E existiam aquelas outras que não conseguiam pertencer a essa mesma categoria. Essas pessoas de outro nível, pessoas que não tinham os mesmos merecimentos, os mesmos méritos que eles, elas estavam excluídas da salvação. Elas eram pessoas que não poderiam ocupar o mesmo espaço e o mesmo lugar que eles, que os fariseus. Com isso, gente, cada vez era maior o número de pessoas marginalizadas dentro daquela sociedade judaica. Era maior o número de pessoas que ficavam à margem, que eram excluídas da salvação. E Jesus veio para acabar com tudo isso. Ele já começa dizendo que ele não veio para os que têm saúde, mas para os que estão doentes. Jesus acaba de uma vez por todas com essa questão de exigência de méritos próprios para que as pessoas pudessem se salvar. Jesus mostra que para ser salva a pessoa tinha apenas que desejar do fundo do seu coração ser salva. Não importa como ela havia sido antes, não importa como tinha sido a sua vida até ali. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha nos evangelhos seja daquele ladrão, que foi crucificado do lado de Jesus. Ele pede para que Jesus se lembre dele quando estivesse no seu reino. E Jesus diz que ainda naquele dia ele estaria junto com ele no paraíso. Não há exigência de mérito para que as pessoas possam ser salvas. Jesus nos amou, Jesus se doou, Jesus morreu por cada um de nós quando a gente ainda era pecador. Essa é a mensagem de Paulo. Que nós não coloquemos barreiras para a salvação das pessoas, como faziam tantos naquele tempo e como ainda fazem tantos outros no tempo de hoje. A salvação de Jesus é para todos. Ela é gratuita. Ela é um dom do amor de Deus para cada um de nós. No evangelho de hoje, a gente vê Mateus descrevendo o envio dos discípulos de Jesus em missão.
A gente pode definir como discípulos, gente, aquelas pessoas que Jesus chamou e que responderam de maneira positiva ao seu chamado. Eles seguiram Jesus em sua caminhada e aprenderam com ele. Eles escutaram os seus ensinamentos e foram testemunhas de vários prodígios que ele tinha realizado. A gente pode dizer que eles foram formados na escola do reino de Deus, que eles tiveram o melhor professor que se pode imaginar. E agora chegou o momento deles colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Tinha chegado o momento deles. Sem a presença do Mestre ao seu lado, eles iriam pelo mundo anunciando o que eles haviam aprendido com Jesus. O texto do Evangelho da nossa liturgia de hoje, ele mostra, ele nos explica que essa missão a que os discípulos estão sendo chamados a executar precisa mostrar para todos o cuidado de Deus com as pessoas. O mesmo Deus que quer oferecer essa salvação gratuita para todos. Nós devemos ter em mente que Mateus escreve o seu evangelho para uma comunidade composta de maioria judaica. E dessa maneira ele se utiliza de muitas imagens retiradas do Antigo Testamento, justamente por serem de fácil compreensão, por serem bastante familiares para aquela comunidade. Jesus diz que o povo de Israel é uma comunidade desnorteada, sem rumo. E que os seus líderes, aqueles que deveriam conduzir a comunidade, os pastores que deveriam guiar o rebanho, eles não assumiram a sua responsabilidade. E pior do que isso, eles se afastaram, eles se demitiram da sua função. Eles são os maus pastores de quem falaram os profetas Ezequiel e Zacarias. Mas no meio dessa situação, Deus está preocupado com seu povo, com seu rebanho. E ele vai assumir a sua responsabilidade na condução dessas pessoas, na condução das suas ovelhas para uma pastagem onde elas possam encontrar vida nova. Quando Jesus fala da messe, ele quer dar um sentido de urgência para aquela situação. Messe, gente, é uma seara, é um local de plantação que está pronto para ser ceifado. Ou seja, é algo que não pode esperar sob o risco de se perder o que foi plantado. Quando Jesus pede que as pessoas peçam ao Senhor da messe que envie operários, ele mostra para aquela comunidade que ela precisa encarar aquela missão como sendo uma obra de Deus. Ele é o Senhor da messe, ele é o dono de tudo. E antes das pessoas saírem por aí pregando e anunciando o Evangelho, elas precisam pedir a Deus que as faça encarar esse trabalho como operários, que seguem as orientações do seu mestre, do seu gerente, como aqueles que vão em direção ao campo para fazer o trabalho que foi determinado pelo dono do campo, e não para fazer uma tarefa qualquer, num lugar qualquer, de uma maneira qualquer. Deus é o Senhor da messe, ele é o dono do campo. Logo em seguida, Mateus deixa claro também que para nós, que o trabalho, o chamado, não é uma iniciativa nossa, própria das pessoas, mas é uma iniciativa de Jesus. Jesus chama. É Jesus que chama os discípulos. Mateus não menciona que critérios foram utilizados por Jesus para escolher as pessoas. Então, diante disso, nós devemos nos calar, de maneira humilde, sabendo que a vocação de alguém é sempre um mistério que só cabe a Deus conhecer. Deus escolhe por seus próprios critérios e não pelos nossos. Em seguida, Mateus diz que os escolhidos por Jesus foram 12. E isso também tem uma explicação. 12 é um número extremamente simbólico na Bíblia, porque lembra para o povo as 12 tribos de Israel, que formavam a totalidade daquele povo. Portanto, 12 tem esse significado, o significado de totalidade. Era todo o povo de Deus que estava representado naquela escolha. Mateus faz também uma definição de qual ia ser a missão confiada a eles por Jesus. A gente vê no texto: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Gente, espíritos maus, doenças e enfermidades
representavam todas as coisas que escravizavam as pessoas e que impediam que elas pudessem chegar à vida plena, que excluíam essas pessoas da sociedade. Dessa forma, a missão dos discípulos é libertar as pessoas de tudo isso, tanto das coisas de caráter físico quanto das coisas de caráter espiritual. A missão dos discípulos é libertar as pessoas de tudo aquilo que é capaz de destruir as suas vidas e a sua felicidade. Ou seja, os discípulos deveriam lutar contra todos os tipos de pecado, porque é o pecado e as suas consequências, em essência, que causam a destruição e a infelicidade das nossas vidas. A gente também vê a lista dos nomes dos discípulos. Ela varia um pouco, na sua ordem, de acordo com cada evangelho. Mas a gente vê que Pedro sempre encabeça essa lista e Judas Iscariotes encerra a lista. A gente não pode deixar de notar que os dois foram personagens muito fortes durante a caminhada de Jesus. E que talvez por isso eles se mantenham sempre no início e no final da lista de todos os evangelistas. Quem sabe até pelo tipo de protagonismo que eles desempenharam. E por último, Mateus narra o envio dos discípulos, antecedido de um conjunto de instruções que foram dadas para uma perfeita execução da missão. Em primeiro lugar, Jesus define quem serão os destinatários da missão. Vão ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas por que essa restrição, Por que no entendimento de Jesus não podia ir direto para todo mundo, até mesmo fora de Israel? É porque no entendimento do povo judeu, o Messias, quando ele viesse, ele iria primeiro ao povo de Israel, conforme diziam as Escrituras Sagradas. E embora o Deus de Israel seja, sem a menor dúvida, o Deus criador de todas as nações, Jesus quis cumprir a sua missão da maneira como havia sido prometida nas Sagradas Escrituras. E essa era uma grande preocupação dele, um grande cuidado que Jesus teve durante a sua missão. A hora da salvação ser anunciada aos gentios, aos povos estrangeiros, também ia chegar, mas no tempo adequado. E Mateus também vai deixar isso bem claro, quando ele diz que o anúncio também se destinaria aos pagãos, porque a casa de Israel rejeitou Jesus e sua proposta. Esse trecho a gente encontra no versículo 43 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Quem quiser dar uma conferida, também fica aí para vocês essa dica. Em segundo lugar, são apontados os sinais que acompanharão a chegada do reino de Deus para as pessoas. A cura dos doentes, a ressurreição dos mortos e a expulsão dos demônios. Pessoal, o anúncio dos discípulos não poderá ser feito apenas com palavras, mas precisará ser acompanhado de gestos concretos de libertação. Não pode ser algo feito somente da boca para fora. E em terceiro lugar, Jesus fala da gratuidade com que essas coisas precisarão ser feitas. Os discípulos não podem realizar sua missão com interesses pessoais. Eles não podem querer, conseguir alguma vantagem por serem discípulos. A missão vai precisar ser executada de forma gratuita. De graça recebestes, de graça deveis dar. Essa frase de Jesus quer convidar os discípulos a fazer de sua missão um dom gratuito de Deus, sem esperar receber nada em troca disso. Se a gente olhar como um todo, a missão dos discípulos é como uma extensão da missão de Jesus. Dessa maneira, nós, hoje, como igreja, como fizeram os discípulos, que são chamados de apóstolos por Mateus pela primeira vez, exatamente nesse trecho que a gente leu hoje. Dessa mesma maneira, a igreja de hoje é herdeira das tradições apostólicas. Ela é representada por todas as nossas comunidades e individualmente por cada um de nós. E por isso ela deve ser a continuadora na história dessa obra de salvação, tanto física quanto espiritual. Essa obra que Jesus iniciou em favor de todas as pessoas. E nós, que somos membros dessa igreja,
cada um de nós também tem essa missão de continuar anunciando o reino de Deus no nosso dia a dia, tanto através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas atitudes, das nossas ações. Muitas vezes, gente, todo mundo sabe disso, um gesto, uma atitude, um posicionamento nosso vale mais do que 1000 pregações. É através dele que as pessoas enxergam o caminho correto, o exemplo a ser seguido. Nós precisamos ser essas pessoas nos dias de hoje. Nós precisamos ser os discípulos que levam a pregação do reino de Deus. Cada um de nós é chamado, cada um do seu jeito. Deus conhece o nosso coração e Deus vai nos dar os instrumentos necessários para que nós possamos ser as suas testemunhas no nosso ambiente de convivência, a começar na nossa família, no nosso círculo de amizades, no nosso trabalho, na nossa igreja. Não pensem em grandes missões. Pensem em pequenas missões, aquelas do dia a dia, aquelas que todos nós somos chamados a cumprir, porque é através disso que nós dizemos ao mundo que nós somos seguidores de Jesus. Um grande abraço para cada um de vocês. Deixem um joinha nos nossos vídeos, deixem um comentário, compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas, se inscrevam no nosso canal. E eu espero vocês aqui no nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvinte. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.